A paz do Senhor Jesus. A que geração você pertence? Juízes capítulo 2, versículo de número 7 em diante diz: Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois da morte de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. O versículo 10 diz assim: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Somos sabedores pela Bíblia Sagrada que a nação de Israel passou 430 anos em opressão no Egito por Faraó. Quando Deus levanta o libertador chamado Moisés, por mão poderosa de Deus, vai guiar a nação de Israel para uma grande vitória, que era exatamente a libertação do Egito. Veja que esta geração que sai com Moisés é uma geração que experimenta obras poderosas em Deus. A exemplo, nós temos as 10 pragas que o próprio Deus mandou no Egito para que Faraó pudesse libertar a nação. Após as 10 pragas, o povo experimenta a obra poderosa de atravessar o Mar Vermelho aos pés enxutos, 2 barreiras de águas, e a nação de Israel, os crentes da época, passando aos pés enxutos por uma obra miraculosa de Deus. No deserto peregrinando, essa geração que sai com Moisés é uma geração que vai experimentar uma coluna de fogo que Deus envia à noite para aquecer o povo de Deus e para clarear o caminho que precisavam andar no deserto. É uma geração que durante o dia vai experimentar a bênção de ter uma nuvem que Deus enviava para trazer a sombra e também para guiar o povo dele durante o dia. Veja que esta geração, ela, com todos esses feitos que Deus realiza, é uma geração que vai murmurar, que vai reclamar, e é uma geração que vai morrer no deserto. Desta geração, só 2 entram na terra prometida, Josué e Caleb. Na liderança agora de Josué, levanta-se esta segunda geração, que é uma geração que mais escuta os feitos que Deus realizou a Israel no Egito e no deserto, do que pratica e vive essas experiências. A experiência que essa segunda geração vai passar é as muralhas de Jericó que vai cair para que eles possam adentrar na terra de Jericó, mas a ordem de Deus era que ao adentrarem ali, eles precisariam conquistar a terra, porque haviam habitantes lá, como por exemplo, a palavra vai dizer em Josué, capítulo de número 24, que lá havia exatamente os amorreus, os cananeus, os heteus, girgazeus, heveus, jebuseus. Então era um povo que estava ali, que a segunda geração precisaria conquistar através de guerras e pelejas. Mas a promessa de Deus era: eu entreguei os habitantes de Jericó na vossa mão. Só que ao invés desta segunda geração pelejar contra esses habitantes aqui, esses povos, não, eles vão querer adorar os deuses que esses habitantes de Jericó cultuam. E aí Deus não se agrada. O que vai acontecer agora? Josué vai se levantar e vai colocar diante do povo exatamente aquele versículo que todos nós conhecemos. Ele diz assim: vocês precisam temer a Deus e servir a Ele com sinceridade e verdade. Vocês precisam deitar fora esses deuses que os vossos pais serviram da além do rio e no Egito, e vocês precisam escolher o Deus que vocês querem servir. Josué diz ao povo: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, porém, eu e a minha casa serviremos o Senhor. A história vai dizer que a nação de Israel vai escolher servir a Deus. E eles pegam uma pedra, Josué pega uma pedra e coloca esta pedra como testemunho de que o povo escolheu servir a Deus.
O que vai acontecer é que Josué vai envelhecer e vai morrer. Os anciãos que cooperavam com Josué, que prolongaram os seus dias ainda após a morte de Josué, também vai morrer. E a palavra vai dizer que uma outra geração vai se levantar. E essa terceira geração é problemática, porque a palavra vai dizer, no texto que lemos a princípio, que é uma geração que não conhece a Deus e é uma geração que não sabe das obras que Deus realizou a Israel. Então nós temos 3 gerações. A geração que vive a experiência com Deus, a geração que ouve falar das experiências e a terceira geração que não conhece a Deus, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Havia uma responsabilidade muito grande sobre a segunda geração. Eles precisavam passar à terceira geração os feitos de Deus, mas eles não passam. É por isso que a terceira geração que se levanta é uma geração problemática. É uma geração que não conhece a Deus. Quando olhamos para o tempo do fim, nós olhamos e vemos que estamos vivendo o período da terceira geração também. Uma geração que não conhece a Deus. Uma geração que sabe muito das coisas da terra. Entende muito bem de Facebook, de WhatsApp. Entende muito de internet, mas entende pouco de Deus. Entende pouco de oração. Entende pouco da leitura da palavra. Entende pouco de santificação. É uma geração que já não consegue mais marcar história. É uma geração que precisa ser orientada por uma segunda geração que está passando. Veja que a segunda geração com Josué precisou ouvir de Josué o que Deus fez no passado. E quando eles ouviram, eles por um momento acataram e serviram a Deus. Mas quando morre Josué, essa geração não repassa a terceira geração, e quando a terceira geração se levanta, é uma geração que não conhece a Deus. Existe uma responsabilidade muito grande sobre a liderança atual da igreja. A liderança de hoje precisa repassar muito mais sobre Deus a uma geração de adolescentes e jovens que estão se levantando. Você que é pai, você que é mãe, repasse a seus filhos os feitos de Deus, as maravilhas de Deus, o que Deus operou no passado, o que está por vir à igreja no futuro, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Reúna a sua família, ore com eles, consagre com eles, pois está se levantando uma geração que não conhece a Deus e nem tampouco a obra que Deus fez no passado, e muito menos estão sabendo o que está por vir à igreja no futuro. Que Deus em Cristo tenha misericórdia de nós e que possamos ser uma geração que entenda de Deus, que saiba das coisas de Deus e que viva para Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Paz.